hello! E você que está aqui, hoje a gente vai dar continuidade à aula que a gente começou semana passada, que a gente chamou de aula 1, que é por onde começar. E a gente falou que nós temos que começar arrumando a nossa casa interior, aquilo que a gente carrega aqui dentro. E se você não assistiu o vídeo da semana passada, vai lá, corre, assiste, curte, compartilha e vem aqui correndo assistir esse vídeo também. Porque hoje a gente vai dar continuidade àquele tema. Não vamos falar por onde começa, porque isso já foi esclarecido, mas naquele vídeo a gente também comenta que existe um processo para você estar arrumando essa casa, que é esse olhar que você ganha para dentro, para você reconhecer as suas próprias raízes, a sua natureza, em corpo, alma, mente e espírito. E tem até uma frase de um escritor que eu gosto muito que ele fala: aquele que olha para fora sonha, sonha. E aquele que olha para dentro acorda. Então, gente, bora acordar, bora viver com toda intensidade, porque a nossa vida é a nossa maior maratona. Eu disse isso, vivo dizendo e vou continuar dizendo, porque a gente precisa começar a voltar a ter contato com a nossa própria natureza de ser e honrar essas raízes que são nossas, para que a gente realize a nossa vida se sentindo autorrealizado, com a nossa marca, com nossa conexão em vida, porque isso que vai levar a trajetória de florescimento. Então, é sobre isso que esse canal fala. E se você está curtindo e está gostando, se inscreve no canal, fica aqui com a gente, que eu sou a Thalita Moretti e a minha missão aqui é que você viva a sua melhor performance, a sua melhor versão, mas uma versão que é autêntica, que reconhece e entrega quem você é e dá o seu melhor. Vamos lá? Então, bora lá. Para a gente começar essa aula, eu gostaria de contar uma historinha que eu aprendi no meu colegial. E era uma historinha que ela queria passar uma mensagem, né? Então eu vou contar essa história e vocês acham que vão pegar o sentido dela quando eu for contando. Então, pensa comigo que existe uma aldeia e nessa aldeia tem um ancião, né? A pessoa mais velha, mais sábia, que é o líder dessa aldeia, e todos os outros que vivem nessa comunidade em tribo. E as crianças que eram menorzinhas foram crescendo e foram percebendo que alguns adultos agiam de forma não congruente. Então, uma hora eles agiam de uma forma muito amorosa, muito com valores, com crenças, falando, dando o seu melhor. Em outras horas, eles se mostravam uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa arrogante, agressiva, né, que realmente rebelde, e vários outros comportamentos que não condiziam com a mesma pessoa que eles tinham visto em uma outra situação. E aqueles jovenzinhos que estavam amadurecendo, um processo de amadurecimento, ficaram confusos. Quem é aquela pessoa, né? Aquela pessoa é aquela boa daquela situação ou é a outra agressiva, né? Por que um homem ou uma mulher tem um comportamento tão oposto numa mesma pessoa? E começou a surgir um monte de perguntas. Então, esses jovenzinhos falaram, não, vamos perguntar pro líder da tribo, né, da aldeia, pro ancião. E eles foram para esse líder e foram perguntar por que esse comportamento tão oposto, né? E o ancião disse, meus queridos discípulos, meus queridos integrantes da minha aldeia, entendam que no homem existem sempre duas facetas. E essas facetas eles chamam de dois lobos. Dentro das pessoas existem sempre o lado do bem e do mal. O lado bom, positivo, é aquele que é direcionado para o seu bem-estar psicológico, emocional, mental, físico e espiritual. Existe um alinhamento, né? Você vive esse seu estado de ser de forma positiva. E tem o lado negativo. Então, todas as pessoas têm isso. O ancião dizia, estava dizendo para esses jovenzinhos. Que é o direcionado que a pessoa está angustiada, nervosa, descontente, satisfeita, agressiva. Esse é o lado negativo, né? O lado ruim, do mal, né? Que é o oposto do bem. O homem, ele é mais quem ele alimenta. Foi isso que o ancião disse.
E aí ele perguntou, quem que você vai querer alimentar? Então, essa que fica a mensagem dessa historinha. Quem eu estou alimentando na minha vida? O lobo positivo, o lado positivo, ou o lobo lado negativo, né? Qual que eu estou alimentando mais? Eu estou contribuindo para ter esse alinhamento de um estar psicológico, físico, social, mental e espiritual? Eu estou vivendo em alinhamento com isso? Eu conheço esse meu alinhamento? Então, é essa pergunta que eu deixo aqui, né, de supetão para nós, para a gente discorrer nessa sessão, nessa aula que eu estou querendo passar para vocês, para essa mensagem. Então, quem você está alimentando? Nós temos que entender que esse lado positivo, o primeiro passo para a gente poder alimentar esse lobo lado positivo é a gente viver em congruência. E essa congruência, ela vem de uma base que é as nossas raízes. É a gente conhecer o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, né? Isso se trata de a gente entender as nossas virtudes, as virtudes que a gente carrega, né? Que elas estão conectadas com as forças de caráter. Se você nunca ouviu essas palavras, é porque às vezes você não está tendo contato também com quem você é. Às vezes a gente até ouviu uma virtude ou outra, né? Mas a gente não sabe se a gente tem aquela virtude mais forte na gente. Então, a gente tem que começar a buscar para reconhecer, porque isso faz a força do nosso caráter, a força da nossa alma. Porque a nossa alma, a nossa excelência de alma, ela reside nas nossas virtudes, na entrega das nossas virtudes em vida. E a gente tem que começar a fazer alguns processos de intervenções para a gente começar a trazer o nosso melhor, o nosso good, né? Nossa melhor parte em vida. Isso é um processo de autoconhecimento. O outro são os valores, que estão ligados muito à razão. As pessoas querem logo saindo, conhecendo o propósito. Eu acho que faz sentido a gente olhar para o propósito, a gente olhar, a gente achar, a gente se mover pelo propósito. Mas isso é um processo de uma vivência de sentido, de onde você tem contato com seus valores também. Muitas vezes as pessoas chutam os valores, mas elas não têm o entendimento do porquê ela tem aquele valor. Às vezes não é nem um valor tão forte e deixa de reconhecer um outro, porque ela acabou deixando de lado, né? Ela tá vivendo descongruente, ela só vai ver isso depois. Então a gente tem que alinhar as ações com aquilo que você acredita, com seus valores. Então todo esse processo de congruência, ele te dá uma harmonia. Essa vai ser a sua base firme, né? É um dos Cs que a gente fala. Lembra que quem não assistiu, né, vai para a aula anterior, a gente fala que aqui na Conex a gente trabalha o método dos 3 Cs, que é congruência, convicção e constância, né? Tá até aqui do lado no slide. E isso mostra um processo que você vive em harmonia, em alinhamento, que vai colocar o seu propósito, essa convicção, que vai ter constância, que é a sua ação. Mas tudo começa por uma base congruente. Então, ser congruente é viver em harmonia no seu corpo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito. Essa é a forma como eu descrevo, tem outras maneiras, né? Porque congruência é uma coisa também se dizer, é o que você fala e você faz, eles estão alinhados. Então, o seu falar está alinhado com o seu agir, o seu pensar está conectado, está alinhado com o seu sentir, né? Então, isso também é ser congruente, é você alinhar pensar, sentir e agir. Então, a congruência, ela é uma base onde vai revelar e fazer a gente realmente expressar a nossa identidade para o mundo, de uma forma alinhada. E, gente, eu vou te contar um segredo. As pessoas mais contagiantes hoje são as pessoas que são congruentes. Elas são apaixonantes, porque as pessoas congruentes, elas gostam de si. Elas vivem num alinhamento, uma harmonia de bem-estar. E isso, quando você vive isso, você acaba entregando para o outro, você contagia, né? Então, muita gente acaba perseguindo propósito, contagia, né? Paixão contagia, a gente vai falar disso. Mas ser você nessa versão congruente, alinhada no seu corpo, alma, mente, espírito, naquilo que você contagia. Então, a base é essa.
tá na hora de você conhecer as suas raízes, para você viver em congruência. A sua grande força, o seu grande potencial reside aí, porque é a base. Essa foto dessa árvore não tá aí à toa, gente. Porque uma árvore só fica em pé se ela tem raízes fortes. A gente tem que começar, a gente sempre vai ter que nutrir essas raízes. Além de você conhecer elas, você tem que nutrir, né? Porque senão, uma hora, ela pode apodrecer, igual uma árvore. Se você não regar, se você não tratar a árvore, ela morre. É a mesma coisa que a gente tem nossas raízes, se a gente não nutrir a nossa alma, se a gente não nutrir a nossa mente, se a gente não nutrir o nosso corpo, se a gente não nutrir o nosso espírito, né, ter contato com o nosso espírito, como que a gente vai se manter firme ao longo da jornada? Não tem como. Então, não vamos pular etapa. Vamos começar da base. A base é essa. A base é você entender essa fundação firme dentro de você, de uma forma prática, não em teoria, né? Eu estou falando aqui, mas você vai ter que decidir buscar isso em você, porque por mais que a gente coloque aqui em caixinhas, né, para trazer clareza para vocês daquilo que é necessário buscar, né, dentro da gente, para a gente poder se enxergar de uma forma real, cada um tem a responsabilidade de buscar isso. E eu vou te dizer uma coisa, só tem duas maneiras, gente, de a gente aprender a ser congruente. Uma é a gente entender aquilo que a gente carrega, as nossas raízes. Então, você vai ter que entender. Você vai ter que entender a sua alma, a sua mente, o seu corpo e ter contato com o seu espírito. É responsabilidade sua e você pode contar com ajuda para isso também. Porque hoje é um processo intenso, porque a gente tem muita informação ao nosso redor e a gente pode se perdendo no meio do caminho, vai perdendo contato com a gente mesmo e vivendo nessa desconexão. Por isso que eu queria a Conexo, porque a gente tem que voltar a se reconectar e realmente crescer com essa base firme novamente, né? E ao longo de toda a jornada, né? E sabendo nutrir. E a outra maneira, então, uma maneira é você se entender, você mergulhar nesse autoconhecimento profundo, onde você entende suas raízes. E a outra maneira, gente, é você viver o seu dia a dia de acordo com o seu modo de pensar, agir e sentir, né? E um é realmente mergulhar e você entender. O outro na ação, na experiência. Mas a grande verdade é que você tem que realmente conectar os dois. Nada melhor do que você realmente mergulhar e se entender as suas raízes e você nessa vivência conseguir colocar o seu pensar, o seu sentir, o seu agir de uma forma harmônica. Então, é realmente você buscar essa teoria prática em você e a outra é você pegar essa prática em você e colocar em vida, tá? Porque esse processo vai fazer você subir esses pilarezinhos que eu coloquei aqui propositalmente, né, nesse desenho da árvore, como uma escadinha, que são bloquinhos. Então, o primeiro bloco é ser congruente, aí você vai passar, sendo congruente, você vai tendo força de caráter, você vai poder passar para o seu sentido, entender o significado da sua vida e o propósito. E aí você vai começar ainda a engajar mais as pessoas, ter esses desafios alinhados com as suas competências, porque você vai entender o seu potencial, né? Porque você conhece as suas raízes, você vai saber seus dons, seus talentos, suas virtudes, seus valores. Então você vai ter tudo isso assim muito claro dentro de você. Isso vai favorecer você construir relacionamentos positivos, que vão te levar a resultados positivos e mesmo falhas que vão te ajudar a você reaprender ou aprender o caminho que você tem que fazer, porque errar faz parte, mas acaba sendo algo alinhado, né? Você entende que esses bloquinhos que estão destacados aqui em amarelo é um processo de você realmente alimentar o seu lobo positivo, a sua parte positiva. Tá na hora a gente alimentar o good, o bem que está dentro da gente, né? E realmente, sabendo lidar com o mal, mas sempre com o bem, o nosso bem tratando esse mal que existe também dentro de nós e que a gente vai falando, porque a gente é ser humano. A gente não é perfeito, a gente não é Cristo, mas nós temos que olhar para o algo maior, sim, saber que existe algo além da gente e que a gente está aqui numa missão de aperfeiçoamento, de lapidação. E o começo disso tudo começa por um autoconhecimento de nós mesmos. Se a gente quer mudar o mundo, né,
a gente precisa começar primeiro com uma mudança nossa, da gente, dessa descoberta interior. Essa é a maior mudança, de a gente realmente adquirir hábitos que nos levam para algo além de nós, para a gente entregar esse melhor que vai contribuir para o outro. Isso parte da sua conexão rumo ao florescimento humano, tá? E nesses dois processos que eu disse, de você realmente entender com você com profundidade e experienciar você dia a dia, né, no seu pensar, agir e sentir, eu coloco também nesse gráfico, porque dentro da Conex, a gente gosta de trabalhar a congruência olhando por duas perspectivas. Eu nunca gosto de olhar de uma perspectiva só. Quem tem contato comigo sabe, eu gosto de olhar as coisas de diversas perspectivas, mas que acabam levando para o mesmo resultado. Mas talvez para você que esteja me assistindo, essa primeira perspectiva faça mais sentido. Depois eu vou pôr uma outra e a outra faça mais sentido para você. Mas é sempre importante a gente trabalhar, às vezes, duas, três perspectivas, porque isso faz com que a gente trabalhe você de forma holística, tá? Então, pela ciência da saúde, nós temos, né, uma ciência que eu estudei lá da parte oriental, que o nosso corpo é a primeira camada do nosso ser. Então, muita gente, às vezes, nem consegue trabalhar essa congruência porque ela é refém do próprio corpo. Quantas pessoas hoje estão mal, inchada, com dor de cabeça, mau humor, acorda sem vitalidade, estufada, existem 1000 doenças autoimunes, tudo isso é reflexo de uma vida em desarmonia, né? Porque o nosso corpo, ele te informa o que está acontecendo dentro de você. Então, a primeira coisa é você começar a olhar para o seu corpo, entender se ele está te dando sinais que alguma coisa não está bem. E você buscar equilibrar ele. Porque quando a gente trata bem o corpo, né? Tendo essa inteligência física, gente, não é só saindo fazendo esporte, a Deus dará. É se cuidar, ter esse autocuidado com o corpo, de se observar, de estar presente, de se massagear, de fazer esporte, movimento, de dormir bem. Você vai refletir isso na sua energia, que seria essa segunda camada cinza do gráfico. Essa energia, ela contagia, as pessoas sentem. É igual o amor, né? O amor, a gente não consegue materializar. A pessoa sente quando a pessoa é amorosa. É a mesma coisa que a sua energia. Você transmite uma energia para a pessoa. Então, quando você tem um bem-estar físico, uma inteligência física, isso também alimenta a seu ponto energético, que transmite isso para outra pessoa. Do energia tem a mente, o nível mental, que é esse amarelo. Então, o corpo tem contato com a mente. A gente já vem falando, né, que a mente conduz o corpo conduz a mente. É um eixo que é junto, não tem como separar. E até uma historinha de um ginasta, né, nos Estados Unidos, que tinha uma pessoa falando assim para ele que ele fazia ginasta e ele parava por orar todo dia, né? E ele fazia muita, muita ginástica. E a pessoa falou, não, você vai alimentar muito mais seu espírito, né? Muito mais a sua mente se você orar. E a outra pessoa, não, você tem que fazer esporte. Aí ele pegou e falou, gente, se você me dizer aonde termina o corpo e onde termina a mente, eu vou falar qual que eu tô fazendo mais, qual que eu tô fazendo menos. E essa é a grande verdade. A gente é um eixo corpo e mente. Então, não tem aonde começa um ou termina o outro. Você tem que cuidar dos dois, tá? Depois nós temos a camada azul, que é o intelecto, é o pensamento. Então, olha como que são as camadas. A camada mais externa é o corpo, né? Mais matéria, que passa por essa parte energética sua, que você contagia, você emite, a pessoa sente essa energia sua de bem-estar ou não. E que realmente alimenta a sua mente, que tem contato com a sua mente. Que a sua mente tem contato com o seu intelecto, que é o seu pensar. E esse pensar tem contato com a sua alma. Então, são eixos que estão um em contato com o outro. Então, você tem que cuidar de todas essas suas raízes, né? E isso é muito visto por essa ciência da saúde, desse lado oriental que a gente trata. A gente faz, dentro de um dos nossos treinamentos, um entendimento da sua natureza, em termos bioenergéticos, né, através da Ayurveda. E nesse processo, a gente entende quais seriam os alimentos da natureza que combinam mais com o seu biotipo, porque nutrindo o seu biotipo, entendendo e purificando ele, você vai, tá,
trazendo mais limpeza e clareza energética para o seu corpo, mais clareza para a sua mente, como assim para o seu intelecto, que seu pensar, e assim a sua alma. Então, isso faz do corpo até a alma um alinhamento, uma harmonização, através de uma alimentação que combina com você e de uma rotina que combina com você. Então, isso é uma perspectiva de a gente harmonizar e trazer a sua congruência, que esse é o objetivo desse vídeo aqui. E o outro processo é um processo de alinhamento que eu represento nesse triângulo. Então, nesse canto aqui, a gente tem a zona intelectual, que seria o pensar. Nesse outro ponto do triângulo, a gente tem a zona das emoções, que é o sentir. E aqui no topo, nós temos a zona física, né? Que é o agir. Então, quando a gente alinha nessa tríade o pensar, o sentir e o agir, a gente coloca você também na rota de ser uma pessoa congruente. E o que isso tem a ver, Thalita? Como que a gente faz isso? Dentro de um treinamento, a gente vai ter esse processo de autoconhecimento do seu ser, na forma como que você pensa em termos de valores, entendendo suas virtudes, a missão e o propósito que você quer entregar, aquele que faz sentido no terreno que você floresce mais. Porque quando a gente conhece o potencial de uma semente, uma laranjeira, vai se tornar uma árvore de laranjeira. Ela tem um terreno favorável para ela crescer, né? Igual uma semente de um pinheiro, vai ser uma outra condição. A mesma coisa com você é uma semente, carrega um potencial. Aonde você vai florescer mais? Seria numa esfera do governo? Seria numa esfera da educação? Seria numa esfera de negócio? Seria um mix negócio e educação, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender aquilo que você carrega e onde você seria o melhor ambiente para você florescer. Não que uma esfera seja única para você florescer, mas existe uma combinação onde o seu potencial vai florescer mais naturalmente. Então, nesse sentido, eu gosto muito de olhar essa perspectiva, para a gente entender que para a gente crescer forte, a gente também precisa se nutrir, a gente precisa estar nos ambientes, naquilo onde a gente entrega o nosso potencial, né? Onde a gente sente que a gente marca, faz uma diferença, onde faz sentido para nós. Tudo isso é um processo que eu chamo de reconexão de uma jornada 100%, onde você alinha o seu ser, o seu fazer e o seu servir. Mas tudo parte do seu ser, onde você entende sua natureza real, onde você mergulha no entendimento, que é a primeira ação para você ser congruente é você entender você mergulhar nesse processo de se entender, né, de você se aprofundar na sua natureza. E o outro processo é a vivência, né, essa experiência de você viver de acordo com esse sentir, fazer e servir, em seu pensar, sentir e agir, né? Que é o alinhamento desse ser, fazer e servir. Eu falo que você vai ter que fazer os dois, mas sempre tem que começar por uma base onde você se entende. Então, faça essa escolha hoje. A congruência é uma força enorme que a gente não pode desperdiçar. Vou até pôr aqui na tela grandona para vocês verem esse gráfico de uma forma melhor. E eu sempre coloco duas frases, né? Que há 2 dias importantes na sua vida. O dia que você nasceu, o dia que você descobre o seu porquê, porque nesse processo de você alinhar o ser e fazer o servir, você acha o seu porquê, né? E quem tem o porquê enfrenta qualquer como, porque essa é uma grande verdade. Então, mas esse porquê, ele só é encontrado, né? Quando você começa a passar e vivenciar uma jornada que você é congruente. Sem congruência, você não acha o seu porquê. Porque o porquê é a parte mais central do seu ser, né? E eu quero até fechar com um recadinho. Todos nós temos uma persona, né? Um eu que a gente apresenta ao mundo, à existência. E se cairmos continuamente em estado de incongruência, acreditamos que somos a nossa persona e perdemos a noção de quem somos por dentro, nosso verdadeiro eu. Quando isso ocorre, começamos a perder a capacidade de escolher o que expressamos. Acabamos vivendo uma existência mais superficial, em algo como piloto automático. Gente, não é isso que muitas pessoas estão vivendo hoje, no piloto automático? Nós temos que começar a olhar para dentro para trazer
essa congruência, viver nessa congruência, nessa força interior que já existe dentro da gente. E eu termino com a frase que eu comecei: aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro acorda. Te espero no próxima sessão da semana que vem. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aqui, deixa um recadinho e vamos continuar nessa jornada onde você é e dá o seu melhor, o seu 100%. E isso parte de uma base conectada, uma base conectada que vai te levar ao florescimento humano, tá bom? Beijão e até semana que vem.